Não é novidade pra ninguém que na WWE acontecem diversas lesões com seus atletas. Pois é, tem gente que ainda diz que a WWE é combinado e que não machuca e que nem dói e blá blá blá, mas no fim das contas machuca até demais. Acontecem lesões extremamente graves, acontecem momentos extremamente ruins. E um deles aconteceu com o superstar conhecido como Tyson Kidd. Pois é, Tyson Kidd, um superstar jovem, talentoso, que tinha todo um potencial pela frente. Pra quem não conhece ele, pra quem não se lembra dele, era aquele que namorava, e até hoje namora, é casado no caso, com a Natália, né? A Natália Hart, a canadense Natália ali então. E ele então ali estava começando até a ter um certo destaque em um certo período na WWE. Em 2015, principalmente, quando ele estava numa dupla com Cesaro, né? O Superman suíço Cesaro, extremamente talentoso. Os dois, inclusive, chegaram a ser campeões por um período, né? E estavam indo muito bem. Até que tivemos a chegada dele, Samoa Joe. Samoa Joe chegou na WWE em 2015. Samoa Joe, então, que tem aquele finalizador antigo dele, que ele chegou a realizar algumas vezes no NXT, e realizava muito fora da WWE, porém com o tempo acabou sendo proibido porque no seu primeiro combate ele realizou esse finalizador no Tyson Kidd. Esse finalizador tinha o nome de Muscle Buster, algo assim. De qualquer maneira, quando ele prendia ali o adversário, então meio que nos ombros, deixava ele de ponta cabeça até, e deitava no chão com muita força, a ideia ali era fazer com que o adversário batesse as costas e o pescoço ali na lona, né? Não tanto o pescoço em si, né? Mas que finalizasse de vez o adversário. Não é um finisher muito simples de ser feito. Basicamente ele conseguia fazer porque era muito bom. Mas até ele pode errar e foi o que aconteceu. Sua primeira luta, ele aplicou no Tyson Kidd e talvez não tenha nem errado exatamente a execução do golpe pelo que falam, né? Tem o vídeo aí que vocês vão ver, mas eu não sei. Ele fez normal, digamos assim, mas acabou rasgando o pescoço de Tyson Kidd. Rasgou feio mesmo, sofreu uma lesão séria ali nesse combate. Perdeu meio que ali a consciência, ele não conseguia se lembrar do que tinha acontecido, né? Perdeu até um pouco da memória, foi rapidamente levado ali para algum tratamento. E é dito inclusive que esse tipo de lesão que ele sofreu, mais ou menos 25% das pessoas só conseguem se recuperar, conseguem sobreviver, a maioria não resistiria, e ele conseguiu resistir ali, mas foi uma lesão extremamente chocante e feia que acabou com a carreira dele, né? Que fez com que ele nunca mais voltasse aos rings. Quando ela aconteceu, o pessoal já desconfiava que realmente já era. Depois até surgiu uma certa esperança, mais recentemente ele até voltou aí aos rings só pra correr mesmo e treinar ali um pouco, mas não sei se vão liberar um dia de ele lutar de volta, por mais que talvez possa ser um sonho dele, né? Então, pra ver como isso foi perigoso, como ele chegou perto de passar por uma tragédia. E o Samoa Joe, com o tempo, foi até impedido ali de utilizar esse finisher dele, e foi a partir daí que ele começou a usar mais vezes o Coquina Clutch, né? O Coquina Clutch ali, então, já seria um substituto de finalizador do Samoa Joe. Mas foi isso, e aí hoje o Tyson Kidd ele ainda trabalha na WWE, mas ele faz outra função, né? Ele é um dos diretores, ele é um dos roteiristas, então ele já não trabalha mais lutando, apesar que ele tá bem bombado, né? Ele deve ter investido muito mais na musculação, já que não tem como lutar. Ele até postou uma foto aí uns tempos atrás pra ver como que ficou essa cicatriz, né? Sempre fica uma marquinha ali de como ficou a lesão que ele sofreu, né? Foi realmente algo muito trágico, muito triste, mas poderia ter sido pior, né? Ele poderia ter perdido a vida, né? Foi uma lesão, assim, chocante, mas muito chocante.